サワーラーショー. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e pra extravasar da minha rotineira vida de adulto, eu não canto heavy metal, na verdade eu canto músicas de anime e tamo junto cantando a abertura de Sakura Card Captor, sabe? Ou seja, quem nunca extravasou a sua frustração num karaokê, né? Quem nunca foi no Porque Sim só pra xingar a vida adulta, né? Mas o problema é que lá, depois de 4 horas, você não pode ficar mais, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é isso, né? Vocês que vão mais frequente lá. Saudoso época que tinha karaokê, né? Ah, não tem mais? No Porque Sim, não. Nossa, caramba, mano. E aí, onde que vai pra se cantar karaokê na Liberdade? Boa pergunta. Não tem mais o Botecão lá, que era do aniversário do Rhodes, né? Então, tem alguns outros lugares aí, mas eu não sei, eu não vou lá, então... Que seja, recomenda o karaokê pra gente aí agora, eu não sei mais, eu perdi minha referência. Eu também faz tempo que eu não vou, então... A vida é triste. Tem que aceitar a vida adulta. Ai, que Deus. Olha só, eu insisti muito pra gente gravar esse podcast, tá? Porque a Gretzko é uma obra que me pegou de jeito desde a primeira temporada, né? Como chegou o final da temporada, né, da última temporada, quinta temporada, achei justo a gente falar sobre o anime, apesar de ser um desenho meio comercial, que tem cara de anime, que é uma coisa meio louca, né? Essa produção da Netflix com a Sanrio. Como é que você classifica, ou seja, a Gretzko? Nossa, cara, como que eu posso dizer... Ele é um espelho da realidade, da nossa realidade, né? Com umas críticas. Ele usa uma forma de animação que é bem diferente, na verdade, não é comum pra gente, não é aquela coisa limpinha, e com criaturas antropomórficas, mas com uma bela crítica social e cômico. Ele usa muito de comédia, né? E é rápido de assistir também. Aham. Mas ele é um anime, ele é um desenho... A gente tem essa referência, né? De quando não é anime, mas é uma animação, a gente chama só de desenho. E o que ele é? Vamos lá. Ele é japonês, né? Um desenho japonês. Então é anime. Então você pode chamar de anime. Pode ser, não tem problema. Que o estilo de animação poderia ter sido feito por um país ocidental. Uhum. Ele usa uma tecnologia de computador, cara, pra criar essa animação. Eu não sei. É interpolação, né? O que a gente chama de twin, né? Eles criam os desenhos, se vira aí pra fazer as interpolações, e aí é projetado, né? É uma forma fácil, pra quem trabalhava com flash, etc, é uma animação simples de ser feita, né? E assim, ele foi lançado na internet, né? Uhum. Pela Netflix, né? Então, assim, ela é acesso para você ver que é uma pessoa que, vamos dizer, um jovem adulto, digamos assim, porque você tem que ter assinado Netflix, praticamente para você pegar um público massivo, né? Eu acho que você resumiu bem, assim, a Gretzko, né, aborda a vida da Ritsuko, né, um panda vermelho que trabalha no escritório de contabilidade, tem a vida rotineira, né, do que os japoneses chamam do salaryman. Apesar de que eu acho esse termo bastante machista, né? O salaryman, acho que hoje ele referencia jovens adultos que, se a gente fosse traduzir literalmente para a nossa realidade, seria o profissional assalariado, sabe? Que trabalha numa firma, trabalha com processos, trabalhos burocráticos, etc, né? Entra nessa questão de jovem adulto, porque a Ritsuko só tem 25 anos, né? E aí é como ela lida com essa vida, né, de salaryman, que é sem muitas expectativas de crescimento profissional, né? O trabalho dela é esse, é um trabalho até braçal às vezes, né? É um trabalho burocrático, né, de produção, etc. E sem muitas empolgações, né, na vida dela, mas ao mesmo tempo ela também tem que lidar com muita frustração, na verdade, né? E acho que é o que o Sage falou, é uma obra que traz muitos problemas sociais. Tudo isso fica muito mascarado porque é evidente pra gente, óbvio, mas eles tentam suavizar de duas formas. Primeiro com os personagens, né, da Sanrio, etc, são super fofinhos, né? A Ritsuko é fofinha, né? Todos os personagens são fofinhos, né? E segundo, a comédia. Então, tudo fica mais suavizado por causa disso. Mas dá pra se enganar fácil quando a gente fala Sanrio, que a gente fala Hello Kitty, coisa fofinha, né, etc. Não, eu achei a Gretzko muito profunda em vários temas. Especialmente nessa última temporada que me deixou com um vazio existencial, assim, depois que eu terminei de assistir. Mas o que o Sage falou, que eu acho que é muito legal, entra para um público que tá muito relacionado com a Netflix, né? Que assina a Netflix porque tem um dinheiro pra assinar a Netflix, né? É aquele tipo de público que cheguei depois do trabalho, terminei minha semana, tô exausto, quero assistir alguma coisa rápida e assiste a Gretzko por quê? É relaxante, não é relaxante, né? A animação não atrapalha, não incomoda. E 2,
tá falando de um tema que vai... eles se afeiçoam, sabe? O jovem adulto se afeiçoa, né? Porque fala da rotina do trabalho, do dia a dia, e as pessoas estão cansadas, né, da rotina do dia a dia, né? Sim, exatamente, né? Para a gente ter uma ideia, a Aretsuko, ela trabalha num setor de contabilidade de uma grande empresa. Uhum. E a vida dela, depois de 5 anos dentro dessa empresa, né, que ela começou jovem, ela percebeu que a vida dela é praticamente trabalhar, comer, mexer no celular e dormir. Não tem mais nada na vida dela. E ela tem que lidar com colegas que são chatos, malas, um supervisor que é abusivo, família que enche o saco dela. Ela não tem nenhum outro tipo de hobby. Todas as situações que deixam ela muito estressada e irritada. E ela descarrega num karaokê, cantando death metal. Então a vida dela é vazia. Ela ficou presa nessa rotina, a rotina do tal do salaryman, né? O cara que é trabalhador, trabalha e se mata pela empresa. E acha que a vida dela vai ser feliz, assim, né? Não é. Tem gente que procura, né, ser um salaryman, né? Tem gente que quer que a vida seja, olha, cheguei tal horário no trabalho, vou embora tal horário no trabalho, e tem a vida super controlada. Tudo bem, só que a realidade de muita gente é que às vezes a gente vive pra trabalhar, sabe? Pelo menos é o que aparenta. Você vê, óbvio que a rotina de trabalho no Japão é muito mais complexa do que a nossa vida de trabalho aqui, né? Eu acompanho muito, eu já comentei, acho que você também acompanha os vídeos do Paulo from Tokyo, né? Uhum, sim. A maioria da galera que ele acompanha lá, ele tem até um vídeo sobre o salaryman, é curioso, né? A maioria das pessoas acordar às 6 da manhã. Os japoneses normalmente eles são muito práticos, né? Então eles terminam de se arrumar em 15, 20 minutos, né? Eles têm a maioria dos jovens tem essa rotina, né? Vai pro trabalho, chega em 40 minutos, só trabalha, come no combine, volta pra casa depois de uma jornada de 9, 10 horas, 12 horas fora de casa, sabe? Ou cozinha ou compra uma janta no combine, sabe? E no máximo fica no celular até dormir. E a gente vê isso em Agretsuko, sabe? É uma rotina. Então, ela representa mesmo a vivência, sabe? A vida real do trabalhador, sabe? Será que a gente está destinado mesmo a viver de trabalhar, sabe? Fica esse questionamento. Acho que na obra inteira fica esse questionamento, né? A gente tem tempo para nossa vida social? E é um tema profundo de se abordar, né? Sim, sim. Como eu falei, ela trabalha num setor contábil de uma grande empresa. Uhum. Então, o cara que é contador, por exemplo, vai entender as coisas que tá acontecendo ali. Cara, deve ser igual, assim, vida sofrido, assim, tem que cumprir prazos pesados, tem que varar madrugadas, algumas coisas. Tem colegas que são incompetentes no serviço, então tem que cobrir o serviço deles, né? Porque para poder o serviço ficar pronto a tempo. E tem que ser ético nessa questão contábil. Se você tem um livro contábil, você não pode mentir nele, né? Uhum. Você tem que entregar ele direitinho, sabe? Essa é um dos pontos. A questão, então, da profissão. A questão dos colegas. Alguns colegas que você confia, outros que não. Colegas de outros setores, que aí você tem os seus preconceitos em cima daquele setor. Então você julga pessoas de outro setor e colegas que têm famas daqueles outros setores. Tá vendo? Ó, esse é o cara de marketing. Ah, então ele é desse jeito. Uhum. Esse é o cara de vendas. Ah, tá vendo? É desse jeito aqui, meio estranho, é maluco. Por aí vai. Então, é um reflexo na nossa vida. Se um cara já trabalhou desse tipo de empresa aí, ó, você já viu diversas situações parecidas. E você julga desse jeito também. Não tem como. Então, por isso que ele é bom pra ver que se você é um jovem trabalhador, uma pessoa trabalha em pequenas empresas, tem essa vida estressante. E é uma boa forma de se, sei lá, identificar e quem sabe você relaxar. Você se identifica, né? Na verdade, né? Eu acho que tá mais pra identificação, né? Você vê, eu na primeira temporada eu me identifiquei muito mais com o anime, né? Porque depois ele extrapola e vai pras loucuras, mas pra falar de questões sociais que vão muito além de simplesmente trabalho, né? E tudo bem. Mas, por exemplo, o Supervisor Porcão. Ele é um cara super abusivo, né? Ele é sexista, né? Ele passa mais trabalho pra Retsuko, sabe? Ele xinga ela de incompetente, inútil, etc, né? E por pior que isso seja horrível, né? Às vezes a gente fala, mas tá só no lúdico. Mano, é difícil você encontrar pessoas que não passaram por esse tipo de situação, sabe? Eu já passei por esse tipo de situação no trabalho, sabe? Principalmente quando eu tava no começo, né? Você vê, o Supervisão Porcão, ele fala pra Retsuko, vai lá pegar um chá.
E já aconteceu comigo, de, sei lá, no comecinho do meu emprego, eu tô lá trabalhando e o cara chega pra mim e fala, vai pegar um cabo de rede ali pra mim, sabe? Nesse nível. E você tá falando as pessoas chamando de competentes. Isso já aconteceu comigo, sabe? Não na minha frente, mas eu já peguei pessoas falando isso de mim pelas minhas costas. Então, é coisas que você guarda, assim, de ressentimento da vida, sabe, do trabalhador, que reflete, né, no dia a dia que a gente falou, você acaba se identificando, né? Só que diferente da Hitsuko, eu não vou pro karaokê cantar, né? Até porque, pra mim seria ideal, mas hoje em dia, né, até por isso que as pessoas elas ficam muito depressivas, né? Elas guardam um sentimento muito pra elas, né? Sempre que acontecem essas rechaçações no trabalho, etc., né, o ideal seria que a gente conseguisse extravasar isso de alguma forma. Que nem como a gente era criança, né? A gente tinha algo errado, a gente chorava, a gente extravasava, sabe? A gente liberava o sentimento. Atualmente a gente guarda mais, né? Por isso que as pessoas vão ficando mais depressivas, né? E vão necessitando mais de terapia, né? E etc. As pessoas precisam extravasar, precisam, sabe? Fazer terapia mesmo, precisam praticar esporte, etc. Porque a vida do dia a dia no trabalho se tornou cada vez mais intensa nesse nível. E a gente vê reportes de pessoas fazendo denúncias sobre assédio, moral, etc. Em bancos, isso acontece o tempo todo. Não vou falar quem, mas familiar meu trabalha em banco, tá aí há anos, sabe, fazendo tratamento médico por assédio, sabe? É terrível a forma como a gente tem trabalhado, sabe, no dia a dia. Então, esses pequenos trechos que a Gretzko passa são coisas, são estereótipos, mas eles estão muito mais próximos da realidade do que deveria, sabe? Infelizmente. Nada, assim, e assim, a gente vê casos atuais de pessoas que sofrem burnout, por exemplo, então ali tem que lidar com clientes que são muito difíceis, exigentes, pedem um prazo que é impossível, você tem que lidar. Então são essas pequenas coisas que vão se acumulando, levando um estresse grande, né? Tá chegando um burnout. Tem que lidar com colegas, né? Que tem aqueles colegas que são claramente puxa-sacos. E assim você fica irritado com esse tipo de pessoa. Pessoas que são vagarosas, que são incompetentes, só ficam, não executam o trabalho direito. E aí você fica questionando como é que essa pessoa tá aqui trabalhando. Tem pessoas que você quer ajudar e a pessoa te fica assim, parece que é um psicopata te olhando na volta, assim, cara, mas eu só quis ajudar. E ele não entende isso, né? Então você fica assim, pô, mas parece que eu piorei a situação. Caramba, a pessoa te gruda, né? Então tem essas coisinhas, né? Executar serviço que não é da sua responsabilidade, mas tem que executar. Tipo, você viu já pro chefe. Ainda te falam que você é incompetente, né? Então vai lidando, vai aumentando essas coisinhas. Então, acho que o ponto alto sempre desse anime é sempre quando ela extravasa, né? Vira o karaokê, porque aí ela canta aquele death metal, muda tudo a animação, né? A personalidade dela que é animação fofinha, bonitinha, de repente parece um demônio, sabe? Aqueles dentes afiados, aqueles olhos mais compridos, a animação de fundo parece uma explosão, sabe? As cores mais fortes. E ela fica cantando uma voz que a gente não entende, a gente não consegue ler, a gente só consegue ver a legenda, sabe? O gutural forte, né? Aí pela legenda a gente consegue entender o que ela tá falando. Ela dizendo palavras assim: você é um incompetente, você é um desgraçado, porque você trabalha aqui, porque você tá aqui. Só me dá trabalho, só me dá trabalho, ele vai morrer, eu quero que você vá pro inferno. Então, essa é um bom contraste do que acontece nessa animação. E a gente consegue ver todo o pensamento dela, né? De que ela não tá suportando essas coisas. E a gente vê como essa história muda em cada temporada também. Como ali tem essa evolução de situações que não é só o emprego dela, são coisas que afetam ela, da família dela, dos relacionamentos dela, de coisas que poderiam ter mudado na vida dela. Tipo, a terceira temporada ali tem uma reviravolta, umas coisas ali, cara, que louco que tá acontecendo, sabe? Legal, virar uma idol, né? Virou uma idol do nada, sabe? E uma idol de que ela canta death metal e o público fã de idol fica assim, cara, é isso aí, é isso mesmo. Pô. E ela tem que lidar com essas duas situações. O trabalho do dia a dia dela e essa situação de idol, cara, é curioso. Então, uma história maluca no fim das contas nessa terceira temporada, né? Sim. A quarta temporada eu acho mais fraquinha, né? Porque o foco não é só nela, né? É no Raida também, né? É no Raida, né?
Mas também, assim, não é das melhores temporadas, mas assim, a gente vê a gente começa a gerar uma raivinha com o Raiden. Porque na quinta ele tem que se redimir, né? Então é bom, né? E confesso que tem alguns personagens que eu acabo me apegando. Ou entendendo, né? Ou me dá uma tristeza ver. Tipo quem? Tipo, tem a personagem lá na quinta temporada lá, que ela vive naquele salão de jogos ali no Net Café. Ela não sai de lá. E ela tem 21 anos. E assim, e ela disse que o momento de maior felicidade é quando ela decidiu largar tudo. Pra ficar só ali, jogando videogame, refugiada naquele Net Café. Só isso. Cara, é uma tristeza essa vida, sabe? E assim, o Raiden tava junto com ela lá, porque também tava lá compartilhando, porque ficou uma vida depressiva na vida dele, né? Depois que ele meio que aconteceu as coisas que aconteceram na quarta temporada. E ele conseguiu sair desse mundo, né? E ela não, ela continua, porque é onde ela encontra a felicidade, de uma certa forma. E ela não vai conseguir sair daquele mundo, né? E essa é a realidade que acontece no Japão também. Tem gente que não paga aluguel, não tá trabalhando, etc. De uma certa forma consegue pagar só pra viver naquele net café, onde eles ficam lá jogando videogame, lendo um mangá, de vez em quando. Lá tem e só, eles não saem de lá. Só vivem naquele cubículo ali, onde dá pra tirar um cochilo e jogar videogame, ficar online dia todo. Dia todo. Então eles ficaram presos nesse mundo. E essa é a vida dela, né? É curioso porque, fã da quinta temporada, já da quinta temporada, né, no caso, ela retrata o quanto o Raida ele quebrou financeiramente, né? E o fato dele ter quebrado financeiramente coloca ele com pouquíssimas opções. Ele poderia voltar para a família, mas é uma família que é muito exigente, né, etc. Vai encarar ele como um fracassado se ele voltar para casa, né? O que eu entendo que a cultura japonesa, pelo que a gente vê, é muito rígida com isso, né? De que, não, eles têm que ser mais independentes, etc, né? Ele não vai pedir apoio dos amigos porque ele, por si só, ele é uma pessoa muito orgulhosa, né? E a gente entende também. Mas, pelo que eu vejo dos vídeos, é muito comum que as pessoas lá no Japão, principalmente quando elas ou estão quebradas ou têm pouco dinheiro, etc, elas vão procurar esses cybercafés pra ter uma rotina lá, ficar lá por um tempo mesmo, né? E não foi um ambiente projetado pra você ficar lá, né? É literalmente um ambiente tal qual uma lan house pra você passar um tempo. Jogar, ler um mangá, etc. Só que tá ficando cada vez mais comum isso, e muito porque as pessoas ou elas quebram ou elas não têm dinheiro suficiente pra morar numa própria casa. E isso é péssimo, né? A sua casa é o seu refúgio. Sua casa é o seu lugar de proteção. É o lugar onde você fala, ok, eu estou no meu ambiente mais seguro que eu posso, que eu vou, sabe, descansar, enfim. Até por isso muita gente critica o home office e tal, né? Porque você acaba colocando uma coisa ou outra, né? Mas é um lugar, sabe, mentalmente seguro também, né? E quando as pessoas passam a morar em cybercafés, elas passam a ter uma rotina mental péssima, né? As pessoas mais novas podem achar que pode ser mil maravilhas, sabe? Olha, aqui tem refrigerante, mistura e etc, sabe? Mas não é assim, você tá num lugar extremamente provisório, né? Acho que a crítica tá exatamente nisso, em como países tal qual como o Japão e outros países capitalistas, eles simplesmente permitem que a pessoa quebre e você não tem um suporte, sabe, para isso. A sociedade como em si só, não só o governo, mas a sociedade como se ela recrimina as pessoas, sabe, a ponto de ela recorrer a isso. O Raida, ele passa por todo esse trajeto para mostrar isso pra gente, para depois a Retsuko brigar por isso. Olha, não, a gente precisa de gente mais novas no parlamento, etc, para brigar por esses tipos de pessoas. Você vê, não é só lá no Japão, lá nos Estados Unidos tem gente morando em trailer na frente do trabalho, sabe? Lá em São Francisco, que as casas são caríssimas, as pessoas elas vão trabalhar em empresas que elas têm que colocar o trailer na frente do escritório para ficar barato e mora com família. E pra mim esse é o ápice do capitalismo, assim, a pessoa trabalhar e não ter dinheiro para comprar a própria casa, né? A gente vive isso no Brasil hoje também. Eu acho curioso a quinta temporada por causa disso, sabe? A Gretsuko, ela fica, né, numa rotina de... Ela fala isso, né? A gente está vivendo para trabalhar, sabe? Será que o nosso futuro é isso? Será que a gente vai trabalhar até o final da vida pra gente ter um mínimo de dignidade, pra ter uma casa, pra ter uma condição de saúde, etc. Como é que é essa rotina, sabe? Como é que a gente tem que trabalhar? Então são problemas muito profundos que a quinta temporada aborda, né? Eu pensei quando eu vi os trailers, etc, que eles iam falar sobre
o relacionamento do Haida com a Gretsuko, e não, né? Na verdade, o relacionamento do Haida com a Gretsuko, ele só acontece. E no final, a Gretsuko não é sobre uma história de amor e de romance, é sobre a vida adulta mesmo. E são sobre problemas sobre a vida adulta, são sobre problemas sociais, né? Não, é verdade. A gente vê algumas quebras, né, nessas 5 temporadas, ao longo de todas as 5 temporadas. Tem um foco, sim, na Gretsuko? Tem, em alguns casos, em algumas temporadas. Mas tem algumas que são um pouco mais pesadas na questão, né, do que é mais importante. Tipo, na 4ª temporada, tentar ver, assim, cara, o Haida tá agindo mal. Tá agindo tão mal que a gente precisa quebrar ele. Não tem jeito, Quer dizer, o que é mais importante? É a gente mostrar, jogar a realidade na cara do Haida. Porque se ele continuar do jeito que ele tá, ele vai ser preso. Não dá. Melhor já parar ele, né, das atitudes que ele tá executando. 3ª temporada também, ela mostrar assim, legal essa realidade que eu tô agora, mas não é essa a minha realidade, né? A vida dela é mais simples que essa maluquice de idol. Lembrando assim, mas falando de relacionamento, eu lembrei de 2 casos também, né? Que também eu fiquei sentindo, né? Que são os 2 primeiros relacionamentos dela. O primeiro, que era um cara lá com um panda vermelho também. E assim, ela gostava dele. Claramente. É um panda vermelho, cara é gentil. Só que é aquela ilusão do primeiro amor. Que ela parece que vai ser um futuro perfeito. Mas o cara não tá nessa sintonia. Ele prefere cuidar das plantinhas dele na casa dele. A vida solitária. E assim, só ela se interessou. Ele não. Ele nunca teve esse pensamento de amor, relacionamento. Só ouvia ela, conhecia ela, mas ele tava ali meio parado. Meio travado. Uhum. Então dá uma tristeza dela assim. Tá, eu vou tentar uma última coisa. Eu vou cantar o meu death metal, que é me mostrar como sou eu verdadeira nesse momento. E isso tem que sensibilizar ele, né? Continua. Legal. Vai querer cantar uma outra música? E ela se despede do meu primeiro amor. É isso. Uhum. Já o segundo também, né? Só que a questão foi outra. O relacionamento foi correspondido. Né? O cara lá, ele gosta dela também. É o cavalinho ali, né? O unicórnio, né? Acho que é um jumento. É o jumento? Pra ele estar cor roxa, achei que fosse algo mais místico, né? Então, assim, o cara lá que ele correspondeu, gosta dela, quer um relacionamento. Só que ele não quer casar nem ter filhos. Coisa que a Gretchen gostaria. Você ter um relacionamento que chegasse a um casamento, né? Também ter filhos. E, na verdade, ele fala assim, não, porque é uma bobagem esse negócio de casamento. A gente não precisa disso. E ela não entende, não. Não é isso que eu quero. Eles não se entendem, né, nessa questão. Ele não muda de opinião sobre casar, né? É assim, talvez nas outras temporadas ele viu o que ele perdeu, né? Ele percebe. Putz, continua amigo? Podia ser mais, né? Mas enfim. Mas ele se importa com ela. Mesmo tendo quebra de relacionamento, no fim das contas. Sim. Vamos quebrar. E vamos acabar com tudo, né? Porque, assim, é um relacionamento que não vai chegar no meio que a gente quer. São 2 coisas distintas, né? Que cada um quer. Uhum. Ela não quer só ter um relacionamento, quer ter um casamento, sabe? Ficar junto, oficializado, essa coisa toda, né? Então a gente vê também essa questão que tem, que pessoas adultas também sofrem, né? Essa questão, opiniões diferentes num relacionamento, que pode levar a um fechamento, isso aí, né? Um encerramento, nessa questão. Por isso que é importante ter essa conversa, ter essa discussão, né? Tudo mais. Mas é legal, né? Assim, o Haida, por exemplo, putz, cara, como foi difícil mudar de opinião, né? Ter coragem, né? Ele até tentou emplacar um relacionamento, né? Que assim, pô, tem muita coisa comum. Só que a garota que tava no relacionamento falou assim, cara, você é um covarde. Não dá. Eu até tentei me jogar pra você e você continua sendo a atitude de covarde. Não dá pra ficar com um cara que é covarde. Ela desistiu, no fim das contas. Né? E é curioso, porque o Haida ele tem um fascínio na Ritsuko, né? É muito engraçado as pessoas falam, mas isso é amor, isso é paixão. Às vezes as pessoas romantizam muito, sabe? Porque ele tem alguém interessado, enfim, né? As coisas só tem que acontecer das maneiras como acontecem. Aparentemente com o Haida e com a Gretsuko as coisas só acontecem. Mas no fim ela encontra... Não fala como é que é o final deles, né, etc. A gente só supõe porque isso não era nem o foco, né? Mas é curioso porque acho que na 3ª temporada, né? Uma das temporadas, não sei, acho que na 2ª. A mãe da Ritsuko,
ela gera muita expectativa na Hitsuko, né, em relação a casamento, né, etc. E a gente tem, né, ainda esse estigma de que a pessoa só vai ser completa quando tiver com alguém ou tiver casada e etc. E o que eu acredito, né, até nessa temporada inteira é que a pergunta, até o que eles querem trazer, é que às vezes as pessoas elas só precisam se bastar, sabe? Quando as coisas acontecerem, elas vão acontecer de forma natural. Mas essa pressão de ficar procurando por alguém, porque não é só a expectativa dos pais colocar em cima da gente, a expectativa da sociedade, porque se você não casar, você não vai ser alguém que é visto com bons olhos, sabe? Que é um pensamento conservador que existe até hoje. Então é curioso, né, essa pressão dela, e no final ela, né, pelo que a gente vê na temporada, ela fala não pro menino Aida e ela segue a vida, sabe? Ela fala, não, me basta aqui. E continua. Depois que ela vai acabar, né, ficando com o Haida, porque, né, eles se entendem ali, mas é muito mais um acordo ali, olha, beleza, vamos se entender do que um romance, sabe, etc. E às vezes a vida adulta é isso mesmo, às vezes são só junções de interesse também, assim, sabe, de ambas as partes, só estamos de acordo e é por aí mesmo. As pessoas ficam romantizando muito o processo de casar e ter filhos e construir família, às vezes não, às vezes a gente vamos tornar a nossa vida mais fácil, vamos se juntar, sabe? Tudo é possível. E, mano, ficar sozinho tá tudo bem, se ter alguém tá tudo bem, enfim, sabe? É muita pressão social pra você cumprir. Né? É isso que eu entendo do que foi demonstrado, né? Ah, não, sim, é verdade, é verdade. Então, assim, a gente vê como esse anime, ele pega várias fatias, né, da sociedade. Sociedade adulta ainda, no cara que é adulto. O cara que vai encarar o emprego, às vezes o seu primeiro emprego. E assim, tem que lembrar que antes ele tava ali com seus colegas de escola, se divertindo horrores, curtindo a vida. Tinha uma pressão, obviamente, né? De tipo, você tem que estudar, passar matéria. Tem que lembrar que a grande maioria, a maior preocupação dessas pessoas é passar de ano numa matéria, pronto, e é isso, né? E de repente ele tá numa vida adulta, trabalhando numa empresa que o cara não gosta do emprego, o cara não gosta dos colegas, o cara não gosta do chefe, mas tem que trabalhar porque precisa ganhar grana, e ganhar grana para ter o seu sustento, para poder também comprar coisas que ele gosta. Ele entra no fluxo, né? Então, e aí ele acaba entrando nessa rotina, e assim, ele não consegue sair disso. Por quê? Porque provavelmente ele não vai conseguir outro emprego bom. Ou ele fica com essa insegurança também, né? Assim, putz, pelo menos eu tô ganhando o salário. Eu não posso pedir demissão, né? Não dá. Dá vontade? Dá vontade. Mas se pedir demissão, vai ficar sem grana. E pra voltar no mercado de trabalho, vai ser difícil. Então tem gente que engole as coisas muito a seco, sabe? Dessas questões de vida adulta. Por quê? Porque é isso que é ser um adulto. Você tem que aceitar. Não aceitar. Você engole coisas, né? O que é triste, né? Tipo, você engolir seu orgulho, no fim das contas, por um salário. Mas é o que acontece, porque senão você vai ficar sem emprego. E às vezes esse emprego é necessário, porque você tem responsabilidades maiores. Às vezes você tem uma família para cuidar. Às vezes você já é um pai de família. Então você precisa ter isso daí, né? Aceitar essas condições. Um trabalho que você não gosta, colegas que você não gosta, chefe que você não gosta, mas assim, você precisa disso para sustentar sua família. Responsabilidades. As responsabilidades que você aceita, né? E aí você mostra isso aí como é que é, né? A Gritsuko mostrando isso, como tem essas questões em que você tem que ter mais questões de responsabilidade. Às vezes você mesmo se acha que você é o mais competente de todos, mas você também não é também o mais competente de todos. Você entrou numa rotina, às vezes de conformidade. Vou executar o meu serviço nesse horário, nesse tempo, acabou o horário, vou embora, não vou pensar em serviço, não vou pensar em mais nada. Seria um mundo ideal, seria um mundo feliz, mas não dá pra fazer sempre isso, né? Então, essa vida triste, rotineira do cara que já tá num trabalho chato, rotineiro nessa vida, né? Sim. Ainda mais na revolução tecnológica que a gente tá hoje, né? Que a gente tem chats e prompts cumprindo tarefas que poderiam ser até, sabe, criativas, processos criativos, eles estão cumprindo, né? Então, assim, e não é todo mundo que acaba tendo um hobby que pode descontar. Você pode fugir um pouco dessa sua vida rotineira, ser feliz, curtir esse momento de felicidade. Por exemplo, eu tô aqui gravando um podcast
Isso é um bom momento de felicidade, sabe? Dá pra descontrair, relaxar dessa vida rotineira que a gente tá. Se expressar, né, assim. Sim, ser um pouco mais verdadeiro que a gente tem, porque no nosso dia a dia do trabalho não dá, né? A gente tem que ter uma postura, porque a gente tem que falar com clientes, porque a gente tem que cumprir prazos, porque a gente tem que executar os serviços, né? Uhum. Não tem como. Então é isso. Então, no fim, você vai ver como ser adulto é difícil. E é chato pra caramba, né? Então, não tem. A gente fica, quando é criança, a gente fica com a expectativa de crescer e tudo vai melhorar, e quando crescer, a gente fica com a nostalgia de que as coisas eram melhores como eram antes, sabe? E fica esse ciclo vicioso, né? Eu acho curioso porque a Gretzky até mostra acho que no começo da terceira temporada, ela viciada lá naqueles idols, né? Joguinho de idol lá que ela fica jogando, né? E ela vai lá e fica comprando um monte de DLC, né? E fica viciada e chega a conta, né? Droga, chegou a conta, preciso trabalhar mais para pagar a conta. Então, isso é um exemplo do círculo do capitalismo, sabe? Você trabalha para comprar as coisas que você está comprando somente para suprir um vazio existencial, sabe? Que você tem, porque você não consegue ter tempo para, sei lá, fazer as coisas que você gostaria de ver e ter uma experiência, sabe, mega agressiva dentro dos videogames. Mano, é muito, muito mais complexo do que a gente vai conseguir explicar, mas eu acho muito legal que uma obra da Sanrio, que é uma empresa que depende até de licenças autorais, né? Ela vende muito licenciamento, né? Ela aborda um tema tão complexo que é uma empresa que, né, ela tá dentro do trâmite do capitalismo, etc, né? Como é que as coisas funcionam, todas as empresas estão, óbvio, né? Mas eu acho muito legal que uma obra tão complexa quanto a Gretzko tenha saído, né, dessa junção, assim, principalmente do Sanrio, sabe? Até acho que tem muita gente que não sei se não assistiu a Gretzko por preconceito, sabe? Às vezes a animação, etc. Mas eu acho que se você é um jovem adulto, você vai se identificar muito, sabe? Com a obra. Claro que tem essas coisas, né? Mas eu acho que obras adultas estão ganhando cada vez mais evidências, né? Esses desenhos adultos ganham mais evidência. Eu espero que continuem ganhando, né? Tal qual como o Rick and Morty e BoJack Horseman, sabe? Que são desenhos super complexos. Eu acho que a Gretzko é uma obra que ela conseguiu atingir o público geral, trazendo uma obra, assim, se você for ver a produção, você pode considerar de baixo orçamento, porque, né, se comparado com como seria uma obra live action, com certeza seria muito mais caro fazer, né, uma série ou algo parecido, né? E não teria o apelo cômico, né, das faces, etc. Então, eu espero que hajam mais obras com a Gretzko, sabe? Que a gente se identifica, a gente olha, a gente consegue se divertir, sabe? Eles falem sobre temas complexos e eles parem com esse estigma de que desenhos são sei lá, produtos rasos, sabe? Que não tem a complexidade de uma obra, de uma série, de um filme e assim por diante, né? Não tem, sabe? A Gretzko tá tudo lá, todas as críticas da vida social adulta tá lá. Tá mascarado por um desenho fofo, tá mascarado por comédia, mas tá lá. Né? E você acaba assimilando muitos desses conceitos conforme você assiste, assim. Eu achei muito foda. Eu também gostei bastante, né? Ainda mais pra chamar mais atenção, ainda mais pra um público que tem um perfil de Netflix, né? Uhum. Pode achar estranho, assim. Cara, que animação simples, besta, parece que é pra crianças. Mas quando você olha e você já viu o primeiro episódio, você percebe, cara, peraí, isso é uma crítica social, não é uma animação, esse negócio aqui. Não é simples um desenho só pra ser cômico feliz, não. Ele tem algo mais, ele tem uma substância, ele tem substância esse negócio aqui. E é isso, tem a crítica social, né? Bastante, né? Do retrato de como que é uma vida adulta. O jovem adulto, né, no caso. O jovem adulto. Inclusive, os jovens adultos, né, que é uma classificação, né, até tá tendo uma reclassificação, né, dizem que os adolescentes são até uma faixa etária muito maior hoje em dia, né, mentalmente. O jovem adulto vai até uns 35, 36, né, etc. Que beleza. Mais ou menos isso, eu não sei dizer, né, mas existe essa perspectiva, sabe. A vida do jovem adulto é complexa por si só, né, a gente que vive aqui no Brasil, a gente... a classe média, sabe, tem os mesmos problemas, né? Classe média baixa, etc. Tem os problemas que são evidenciados pela Gretzko, sabe? A constante necessidade de busca por melhoria, incerteza e você fica, como é que fala? Muito inseguro com o futuro, com tudo, né? Sobre sua profissão, sobre as coisas, e você abaixa a cabeça e fala assim, senhor, não senhor, para só depois você
você extravasar, sabe? Aí o seu eu interior tá guardadinho. Eu acredito, sim, que todo mundo tem um monstrinho dentro de si e conforme as coisas acontecem, os seus sorrisos aparecem, né? A Gretzko tem muito disso, né? O tempo todo a Gretzko, ela tá sorrisos e gracinhas porque é um guaxinim fofo, sabe? Mas ela tá guardando sentimentos pra explodir em algum momento, assim. E é isso que acontece na vida adulta, né? A gente acaba explodindo em algum momento, sabe? Porque são muitas emoções guardadas, muitas emoções ressentidas, né? E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar tudo o que você achou desse episódio, mas também, principalmente, do que você achou de Agresco, se você assistiu, né? Comente conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Ou entre no nosso servidor do Discord, né? A gente tem um servidor do Discord que a gente tá esperando vocês para discutir. Então entre lá, comente o que você achou do episódio, a gente vai discutindo. Não deixe de compartilhar o episódio, porque pra gente é super importante, né? Avalie o episódio se você tá no Spotify, dê as estrelinhas, se você tá no YouTube, dê a curtida, se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Agora vamos pro karaokê, gente. Não, a gente precisa de indicação de karaokê, né? Acho que é mais importante se você sugere algum karaokê que esteja perto da Liberdade também, porque tá faltando, né? 2 já foram de Americanas. É isso, até a próxima. Falou, gente.